Glória a Deus. Salve os irmãos com a santa gloriosa parte do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu quero trazer uma palavra. Sabemos, meus irmãos, que as coisas não estão fáceis. As coisas, cada dia que se passa, fica mais difícil. Cada dia que vai passando, vai ficando estreito. Cada dia que vai passando, as coisas vai ficando mais difícil. Neste momento que estamos vivendo nesta pandemia. Mas eu quero trazer uma palavra para o teu coração nesta noite. Uma palavra a qual o Senhor colocou no meu coração agora. Se encontra em primeira epístola a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11 adiante. 1 Timóteo, capítulo 1, do 11 adiante. Fala assim a palavra. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurados que me foi confiado. Dou graça ao que me tem confortado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor, e injuriosos, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignoralmente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplos dos que havia de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e a glória para todos sempre. Este mandamento te dou, meu filho, Timóteo, que segundo as profecias que houver acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. E entre esses homens, Emineu e Alexandre, as quais entregue a Satanás para que aprenda a não blasfemar. Meus irmãos, eu aqui, meditando nestas palavras, meditando agora nessa carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 11 adiante, a qual vem uma palavra, a qual ele vem falando que conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurados que me foi confiado. Então, conforme o evangelho que Deus, o evangelho da glória, o evangelho de Deus, mas foi bem-aventurados que foi confiado, porque confiou no evangelho, confiou naquelas palavras a qual o apóstolo Paulo, falando para teu filho na fé a Timóteo, estas palavras, que foi conforme o evangelho da glória, conforme as palavras do Senhor, que ele teve a bem-aventurança e foi confiado. Então, conforme este evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo,
bem-aventurado somos nós, porque foi confiado para mim e para você. Bem-aventurado é para mim e para você este evangelho, porque ele alcançou, a graça superabundou a tua vida. Nesse momento que estamos vivendo de pandemia, mas o Senhor, a graça dele tem nos sustentado, nos protegido e nos guardado. Que nós vemos que dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, o Senhor nosso. Então ele deu graça, com o qual o Senhor confortou a ele, a qual o Senhor tinha confortado. No porquê? Porque o fiel, porque me teve por fiel e pondo-me o ministério. Então o ministério, ele deu graça, porque Deus tinha dado o ministério, tinha dado confiança para ele, este ministério, o ministério da graça. Tinha confortado a ele o ministério de Jesus Cristo para ele. Então o Senhor, ele tem nos confortado até aqui, o Senhor tem nos consolado até aqui, o Senhor, ele tem confortado, o Senhor tem nos dado este evangelho, aleluia, o Senhor tem nos dado este ministério a mim e a você. Versículo 3 fala assim: a mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, injuriosos, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. O apóstolo Paulo, ele vem falando que adante ele foi blasfemo. O apóstolo Paulo foi blasfemo, o apóstolo Paulo foi perseguidor, o apóstolo Paulo foi injurioso, mas o apóstolo Paulo alcançou a misericórdia de Deus, porque fiz ignorante na incredulidade. Então ele era ignorante na incredulidade. Quando ele estava na incredulidade, ele era ignorante. Ele ainda era perseguidor do povo de Deus. Mas a misericórdia tem alcançado o apóstolo Paulo, e ele vem falando para o servo, para o seu filho amado Timóteo. Às vezes, meus irmãos, eu quero falar aqui para você, às vezes o que alcança a gente chegar, às vezes é uma incredulidade. Às vezes o que alcance a gente chegar o nosso alvo é a murmuração, é a ignorância. Mas nós temos que se renovar dia após dia, porque a palavra do Senhor é renovada dia após dia. E assim como a misericórdia do Senhor chegou para o apóstolo Paulo e o seu filho na fé, Timóteo, o Senhor também chega para mim e para a tua vida neste dia, nesta noite. Porque por causa da misericórdia dele, ele tem nos alcançado, tem nos sustentado e nos protegido até aqui. 1 Samuel fala: até aqui nos ajudou o Senhor tem nos ajudado, tem nos protegido, tem nos erguido nesse momento que estamos vivendo de pandemia, mas o Senhor a misericórdia dele tem nos alcançado, a misericórdia dele tem nos renovado, a misericórdia dele tem, aleluia, confortado nossos corações. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Então a graça de nosso Senhor Jesus Cristo superabundou com a fé e o amor em Jesus Cristo. Então a graça, ela superabundou com a fé e o amor que ele teve com o apóstolo Paulo. Então esta graça, ela tem nos alcançado, este amor a qual o Senhor tem por mim e por você, este cuidado que Deus tem por mim e por você, esta graça, aleluia, superabundou sobre mim e sobre você. Não fique triste, não fique desanimado.
Eu sei que o momento não está para a gente, não está bom, mas nós temos que se alegrar no Senhor. Nós temos que pedir a Deus força, perseverança para poder andar. Eu sei que em muitos lugares as igrejas estão fechando de novo, mas eu quero dizer aqui que nós temos que estar firmado nas promessas do Senhor. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então ele fala que a palavra é fiel, a palavra é digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo, ele veio para salvar os pecadores. Ele veio para os doentes, ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. E o apóstolo fala qual eu sou o pior. Ele era o pior. Mas Deus, o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, alcançou o apóstolo Paulo. Porque a palavra é fiel, digna, então teve aceitação para o apóstolo Paulo. Ele era o pior, ele falou que ele era dos piores pecadores. Mas a salvação, a misericórdia de Deus chegou para a vida de Paulo. Nesse momento agora você pode estar até dizendo: eu não sou digno dessa aceitação. Mas eu quero te dizer aqui que você é digno de aceitação do Senhor. Você é digno, aleluia, da salvação. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio por mim e por você. O Senhor Jesus Cristo veio para salvar eu e você. O Senhor Jesus Cristo veio para, aleluia, para salvar a humanidade, seja quem for, seja o que for. Jesus Cristo veio para você, para te salvar, para te dar a oportunidade de você estar ao lado dele, na mansão celestial. Mas por isso alcancei misericórdia, é o que o apóstolo Paulo fala. Eu alcancei a misericórdia, para que em mim, que sou o principal, olha. Então a misericórdia foi até alcançada, até o apóstolo Paulo, que ele era o que? O principal. Mas Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que havia de crer nele para a vida eterna. Então, alcançou a misericórdia do Senhor alcançou até a vida do apóstolo Paulo, que ele era o principal. Então Jesus Cristo mostrou para ele toda a longanimidade, toda a bondade, para dar exemplo que havia de crer nele para a vida eterna. Então, para crer em quê? Para crer em Jesus Cristo para a vida eterna. Então, essas palavras vêm para mim, para a tua vida. A palavra do Senhor tem nos alcançado. A palavra do Senhor, a misericórdia tem nos alcançado. A misericórdia do Senhor tem chegado na minha, na tua vida. Jesus Cristo, com a longanimidade dele, deu exemplo com o amor, com a bondade dele para mim e para você. Nós temos que crer, aleluia, cada dia na palavra da vida eterna. A palavra da vida eterna é Jesus Cristo Nazaré. Ele morreu naquela cruz do Calvário, de braços abertos, se entregou por mim e por você, para nos dar a vida eterna. Então aceite a palavra no teu coração. Abra teu coração, aceite essa aceitação a qual o Senhor tem para a tua vida. Aceita. Você vai ser renovado. Você vai, a graça dele, a bondade, o combate dele vai estar sobre tua vida. Ele fala que combati o bom combate. Então nós estamos sendo soldados, combatendo o bom combate, aleluia, em Cristo Jesus. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invencível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Então, ao único Rei, que é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o único Rei, ele é imortal, ele é invencível, ele é o único Deus sábio, aleluias, para mim e para a tua vida. Então, toda a glória, toda a honra é dada para ele. Tudo que nós for fazer nesse mundo, não reclame, não murmure, agradeça, dê graças,
em tudo dai graças, que esta é a vontade do Senhor em Cristo Jesus. Este mandamento te dou, meu filho, Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boas milícias. Então esses mandamentos foi dado para o filho Timóteo, porque Timóteo era o filho na fé de Paulo. Então esses mandamentos foi dado para ele, segundo as profecias que tinha lançado sobre a palavra, que houve acerca de militar. Então ele teve que se militar a boa milícia, o bom combate. Então eu quero dizer aqui que este mandamento, aleluia, o Senhor te dá nesta tarde, nesta noite. Esse mandamento o Senhor, aleluia, alicantaramanás, te dá para a tua vida. Este mandamento, o Senhor coloca essas profecias da palavra dele, é gerada na tua vida, para você combater o bom combate, combater a boa milícia, na fé, aleluia, em Cristo Jesus. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram o naufrágio da fé. Então, eles têm que, falou que para conservar a fé, ter a boa consciência. Mas teve alguns que rejeitaram e se naufragaram. Eu quero falar para a sua vida nesta noite, que você não venha se naufragar, que você não venha se afogar, mas que você venha conservar a fé que Deus colocou no teu coração, que você venha conservar a boa consciência, a boa agradável virtude do Espírito Santo, a qual Deus concedeu para a tua vida. Conserve esta fé que Deus te colocou, te sustentou. Conserve, porque aqui ele fala que os que o naufragaram foram entregues a Satanás. Aqui fala o quê? E entre esses foram Himeneus e Alexandre, os quais entregues a Satanás, para que aprenda a não blasfemar. Então Himeneu e Alexandre, eles foram entregues a Satanás. Por quê? Porque eles blasfemaram, teve blasfema, e eles foram entregues a Satanás. Eu quero falar para a tua vida, meu irmão. Tudo na sua vida dê graça. Tudo na sua vida agradeça. Tudo que Deus te der, agradeça. Tudo que Deus colocar na tua vida, agradeça. Conserve esta boa virtude agradável, perfeita, a vontade do Senhor deu para a tua vida nesta noite. Fique firme. Persevere. Combata o bom combate, a qual fez o apóstolo Paulo. Em nome do Senhor, que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.